Tem um vídeo que eu fui marcado e que está viralizando na internet, onde um cidadão, do qual eu não conheço, diz que o Brasil está fornecendo armamentos para a Rússia. E aí ele cita uma matéria dizendo que o Brasil está dando helicópteros de guerra para a Rússia. Será que isso é verdade? Pois bem, eu vou te explicar. Essa relação entre Brasil, Rússia, o caso desses helicópteros e vamos entender um pouco mais tudo isso que está acontecendo, além de outros assuntos que nós vamos abordar nesse editorial. Então, pessoal, bem-vindo, obrigado por ter passado um dia todo aqui conosco. Esse foi um dia muito importante para mim, você ter ficado aqui comigo, pode ter certeza que mostra o quanto nós estamos em sintonia. A matéria que eu vou discutir com vocês, que eu fui muito marcado, é essa matéria aqui. Ela foi reproduzida pelo Terra Brasil Notícias, mas eu quis pegar do site original. É a AeroIn. A AeroIn é um site especializado em questões de aeronáutica. E aí, essa matéria diz o seguinte: a Rússia pediu ao Brasil para devolver helicópteros de ataque Hind ou Hind, não sei a pronúncia certa aqui, vou tratar como Hind, tá? Com a falta de equipamentos e sem conseguir repô-los, Rússia recorreu ao Brasil para conseguir manter a sua força aérea. E aí nesse vídeo é um rapaz que gravou o vídeo e falou: "Tá vendo? O Brasil tá mandando o nosso dinheiro para fora, tá mandando para bancar a guerra da Rússia e invadir a Ucrânia". Pô, isso é uma fake news, não é bem assim que funciona. Esse vídeo tá equivocado e eu vou te explicar o porquê. Em 2008, ainda na gestão Lula, esses helicópteros foram adquiridos pelo Brasil. Esses helicópteros Hind aí. E aí, o exército brasileiro não tinha muito o que fazer com esses helicópteros. Afinal, o Brasil não costuma se envolver muito em guerras. Então, os helicópteros estão parados. Se eu não me engano, são cerca de 16 helicópteros que foram adquiridos, comprados do governo russo em troca de mantimentos. Então, teve uma negociação com os russos. O Brasil forneceu mantimentos, alimentos e, em troca, recebeu esses helicópteros para abastecer a Força Aérea Brasileira. O fato é que esses helicópteros, desde 2008, mal saem do chão, estão se tornando verdadeiras sucatas. E aí, vários países, inclusive a Ucrânia, quis comprar também esses helicópteros. Tem até uma imagem de um helicóptero aqui, da Aeroin, que publicou aqui. É este tipo de helicóptero aí, tá? Que é o Hind aqui, o Hind, né? E aí o que aconteceu? Os helicópteros Mi-35 Hind foram comprados pela Força Aérea em 2008, direto da Rússia, como parte de um acordo do Brasil com Moscou para compensar as exportações de carne brasileira para o país europeu. A FAB nunca utilizou, nunca precisou desses aviões. A Ucrânia quis comprar, o Brasil se negou, e agora a Rússia vem forçando uma negociação, um acordo com o Brasil, para o Brasil vender de volta esses helicópteros, porque a Rússia está desfalcada, porque ela está em meio à guerra, está desfalcada. E aí, o site aqui diz que entrou em contato, tá? Entrou em contato com o Itamaraty, e aí a informação foi confirmada por uma pessoa do Itamaraty, a jornalista Luciana Guimarães, do WSJ. Com isso, apenas o Egito aceitou vender de volta para a Rússia os motores de helicópteros. O que aconteceu? São uma série de países que venderam, que compraram produtos da Rússia, e a Rússia está vindo atrás de todo mundo, está recorrendo todo mundo. Então, o Brasil aqui agiu acertadamente, manteve a sua neutralidade, falou: não, eu não vou vender para a Ucrânia. E aí esse pedido da Rússia foi feito, a Rússia também não conseguiu comprar do Brasil. Então, esse vídeo que está circulando, que o pessoal me marcou, é fake news, tá? É fake news. A informação aqui não é dessa forma que tá. Então, a gente tem que tomar cuidado o tipo de informação que a gente veicula. Beleza? Vamos lá. Outra matéria importante. Aqui pesa demais no colo do Lula essa matéria, tá? Matéria que foi divulgada aqui pelo R7, e aí trata, meu amigo, da picanha e da cervejinha. Picanha e contrafilé ficam mais caros e puxam as primeiras altas do preço das carnes em 2023. Vamos entender isso aqui.
quais as políticas econômicas e medidas que o governo Lula fez para baixar o preço da carne? Nada. Foi uma questão de mercado. A entre-safra, né, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, mas essa pausa no corte das vendas, uma pausa para esperar da maturidade dos rebanhos. Então, tudo isso fez com que tivesse mais carne disponível no mercado. E aí a lei da oferta e da procura. Então, gerou-se um ciclo onde o agro produziu demais em 2022, e aí tinha muito produto, muita mercadoria no mercado, e aí, com a menor procura estrangeira, embora foi recorde ainda de vendas, o preço da carne baixou, reduziu. Então não teve nenhuma medida extra fiscal de reduzir impostos para fomentar, não teve incentivos ao agro, não teve nada disso. Tá? Foi uma questão de mercado. Só que essa questão de mercado que fez com que baixasse, baixou 11%, é muito. E os petistas trabalharam muito essa mensagem de que agora o brasileiro vai voltar a comer carne e tal, é medida do Lula, mas não é bem assim. E aí, agora, esse ciclo já começa a se esvaecer, ou seja, o preço já começa a aumentar. Então, a alta, para você ter noção, na picanha, como diz a matéria aqui, ó, foi de 2,91%, baixou 11%, já subiu num mês só, de uma vez só, 2,91%. O contrafilé subiu 1,94%, ou seja, quase 2%. Então, a alta está mais acelerada do que a queda. Em 9 meses, a queda veio gradativa até chegar nos 11%. Agora, a alta já vem exponencial. Por exemplo, 2,91 é quase 3%. Em 3 meses, a gente já está alcançando aí quase o patamar de tudo que reduziu. Ela volta ao preço normal se continuar com esse nível de alta. Então, assim, isso é uma bomba no colo petista. E ontem, uma matéria do jornal da Globo tratou especificamente disso, de que Lula não está conseguindo cumprir nenhuma das promessas. E se ele continuar sem quebrar, sem manter as promessas, ele vai perder toda a base, todo o apoio. E aí a Globo lembrou o que aconteceu com Dilma Rousseff. O que foi? Impeachment. Outro ponto, já que a gente citou a Globo agora, eu vou trazer uma matéria aqui para vocês, onde a Globo News fala que aconteceu uma verdadeira barbeiragem do governo Lula ao permitir que Bolsonaro crescesse nas negociações. Olha só, Globo News fala em barbeiragem. Essa matéria foi publicada pelo deputado Coronel Tadeu, em deixar que o Bolsonaro crescesse nas negociações, ou seja, não pode, o Bolsonaro, caso ele queira ajudar com alguma coisa boa para o Brasil, ele não pode. Por quê? Porque vai ser ruim para o petista, mas mesmo que seja bom para a população, não vai ser implementado. Olha só o que o comentarista da Globo falou. De maneira é uma barbeiragem diplomática, porque esse episódio todo só beneficiou o Bolsonaro, que coloca Bolsonaro num centro, num palco que não é mais dele. Ele é ex-presidente, um ex-presidente inelegível. E ele conseguiu ali uma projeção hoje, se colocando ali como alguém importante, como um interlocutor do Estado de Israel. Câmara. De qualquer maneira. Então, a preocupação deles é que foi uma barbeiragem diplomática deixar que Bolsonaro atuasse para tentar trazer os brasileiros de volta. Entendeu? Que Bolsonaro não pode ter essa importância mais. Então, eles mesmos reconhecem que foi uma atitude que marcou o governo Lula. Tá? Marcou ou seja, impactou o governo Lula. E aí, qual que é a resposta do governo Lula? Mandar o embaixador de Israel para fora. Por quê? Porque ele cometeu algo insano, né? Matéria do Pleno News aqui, base do governo Lula fala em retirar o embaixador de Israel do cargo, ou seja, querem expulsar o cara do Brasil. A atuação do embaixador de Israel no Brasil tem incomodado integrantes do governo Lula que já começam a falar em retirá-lo do cargo, ou seja, boicote, retirá-lo do cargo. O Itamaraty falou que foi inconcebível, inaceitável o Bolsonaro ter se encontrado com um embaixador, e a mídia petista já fala em conspiração de Bolsonaro, a nível de pedir até a prisão do Bolsonaro, porque isso é uma conspiração. Mas alto lá,
ex-presidentes não podem conversar com embaixadores. E assim, se for para ter a prisão do Bolsonaro, tem que levar mais gente junto. Isso aqui ainda é 2021. Lula se reunirá com o embaixador russo para discutir a vacinação e Sputnik. Ninguém deu atenção para isso aqui, não teve retaliação, não teve qualquer discussão de que Bolsonaro está sendo sabotado pelo Lula. Outra matéria. Após encontro com Freixo, Lula se reúne com o embaixador da Alemanha. Ex-presidente chegou à capital nesta segunda-feira e está encontrando com políticos e ativistas e autoridades estrangeiras. Podemos dizer que Lula atentava contra a soberania, contra o Estado Democrático de Direito? Podemos dizer que Lula fazia uma conspiração? Pois bem, talvez se sim com Bolsonaro, por que não com Lula? Matéria do Poder 360. Em Brasília, Lula encontra o embaixador argentino e prega fortalecer o Mercosul. Pois é, tudo isso enquanto ele era ex-presidente, enquanto o Bolsonaro estava como presidente, Lula estava fazendo negociações, dialogando, conversando com embaixadores. E por que agora, com o Bolsonaro, tem uma repercussão tão negativa? É porque com o Bolsonaro produziu efeitos. Israel falou que por causa de Bolsonaro, né, em tese, faria esforços para retirar os brasileiros. O que mostra que em um mês o governo Lula se tornou ali um fraco diplomaticamente falando, uma barbeiragem diplomática, como disse o comentarista aqui da Globo. E aí, depois de um mês de barbeiragem diplomática, com um cargo grande da ONU nas mãos, que era o Conselho de Segurança, vem o Bolsonaro, um ex-presidente que eles rechaçam tanto inelegível e num detalhe ali, conversa e o cara fala, não, nós vamos liberar agora. Pegou muito mal pro governo petista. E aí, é lógico, eles vão tentar detonar Bolsonaro como se isso fosse um crime, como se fosse uma sabotagem, um absurdo por parte do Bolsonaro. E Lula continua falando, né? Vamos trazer mais uma matéria para vocês agora, a matéria do Poder 360. O Lula diz que feriados prolongados prejudicaram o PIB em 2023. Em abertura de reunião ministerial da área social, o petista reclamou da quantidade exagerada de feriados no ano. Pois é, pode parecer ridículo, e é a afirmação de Lula de que os feriados foram responsáveis pelo PIB baixo. Mas feriado é uma coisa que sempre existiu no Brasil. E dizer que foi por causa dos feriados que o PIB se manteve baixo é meio que, sabe, não tem noção nenhuma de economia. Tanto é que nós temos uma coisa no Brasil chamada turismo interno. O que é o turismo interno? É quando o cidadão sai para passear, quando rola um feriadão e faz o mercado do turismo aqui, as praias, estarem cheias de gente. Mas para isso acontecer, o mercado tem que estar bom, o povo tem que ter dinheiro no bolso. Então, o feriado nunca foi um problema, só no caso do Lula. E o pior de tudo, Lula dá trabalho demais para a Globo e para os outros jornais. Por quê? Porque eles têm que arrumar um jeito de passar pano para as besteiras que são ditas como essa. E aí o grande problema? O grande problema é que como que o Lula justifica que o PIB está fraco por causa da quantidade de feriado, se o ministro do Trabalho do Lula diz que a economia suportaria normalmente uma semana de 4 dias úteis? Como é que eles vão explicar o Lula reclamando que é feriado, que abaixou o PIB, e tendo um ministro que quer, não, só vai trabalhar 4 dias por semana? Pois aí, né? Mostra que tem uma turma aí preguiçosa que só quer trabalhar 4 dias por semana. Eu trabalho de segunda a segunda, de sol a sol, e não reclamo disso. Às vezes. Mas muito pouco. Eu gosto de trabalhar. Mas a grande questão é uma dádiva ter o direito de trabalhar. Agora os caras querem emplacar a semana, mais um direito aí, a semana, agora só terá 4 dias. Imagina o empregador ter que bancar 4 dias de trabalho. Pois é. Fica difícil aí passar pano, né? Então o Lula vem dando bastante trabalho aí para a mídia militante aí. Por fim, mas não menos importante, vamos falar de briga interna dentro do PDT, né? Dentro da esquerda. O PDT nacional irá pedir a expulsão de Cid Gomes. Não podemos conviver. O presidente nacional em exercício do PDT, que é o deputado André Figueiredo,
Ele disse na última sexta-feira agora que o partido vai abrir um processo de expulsão contra o senador Cid Gomes, que é do PDT. O que o Cid Gomes está fazendo? Primeira coisa, o Cid Gomes está com briga familiar, está com treta. Ele e o Ciro Gomes já estão batendo de frente um com o outro, nem estão se falando. É o que falam alguns jornais aí. Tá? Não posso confirmar isso também. É o que alguns jornais dizem. Mas, para piorar agora, o Figueiredo, o André Figueiredo, que está na liderança do PDT, ele disse o seguinte: olha, o Cid Gomes está indo, está pensando em sair de partido, está indo em outros prefeitos do PDT dentro do Ceará e aliciando esses prefeitos que são do PDT para deixar o PDT e ir para o outro partido que ele está indo. E isso aí é uma tremenda de uma traição. Então, por isso, eles querem a expulsão. E o pior é que o André Figueiredo denuncia ainda que o Cid Gomes ele está contando com a ajuda do judiciário para se manter ali na liderança, no poder do PDT. Então é por isso que eles vão expulsar, eles querem formar uma comissão de expulsão do Cid Gomes. Ou seja, mostra que a questão é a seguinte: a esquerda se junta para chegar no poder. Depois que ela chega no poder, eles começam a se degladiar para ver quem manda mais. É isso aí que a gente consegue perceber hoje, de acordo com isso que está acontecendo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por me aceitar na sua casa, mais uma vez, nesse sabadão abençoado. E amanhã a gente está de volta. No domingo, se Deus quiser, tem conteúdo aí de extrema relevância para vocês, tá bom? Obrigado por tudo. É uma gratidão estar aqui com vocês.